Olá, senhoras e senhores, tudo certo? Nesse conteúdo aqui eu farei um vídeo sobre a Movida, certo? Também vou comentar sobre os fundamentos não só dela, mas também da Locamerica, da Localiza, para que vocês tenham um panorama do setor na bolsa, suas precificações, e esse vídeo é exclusivo para um assinante gourmet, tá certo? Vamos lá ao vídeo tradicional. Muito bem, antes de começar aqui as nossas análises, eu gostaria de agradecer Júlio pela força aqui no canal, né? Muito obrigado por assinar, né, o valor mais salgado que nós temos aqui de assinatura no canal, que é o Sardinha Gourmet. Você me passou alguns ativos, a gente vai começar pela Movida. Espero que você goste, deixe sempre o feedback, você pode deixar por e-mail ou nos comentários, tanto faz. Por e-mail é melhor, porque eu vou receber com mais prioridade, tá certo? Mas agradeço bastante e vou utilizar as suas dúvidas e as suas sugestões para também alimentar todos os assinantes do canal, não só os assinantes patrocinadores, mas também os assinantes de maneira geral. Vamos lá, começar com aquele resumão clássico, tá? Se você não conhece a Movida, ela foi fundada em 2014, listada na bolsa em 2016, cerca de 3.578 empregados, segundo o site do Edu Cavalcante Fundamentei. Aqui é bom dizer que ela é um braço da gigante JSL, da logística. Tá certo? Uma belíssima governança a empresa tem, mas ela tem muito know-how já histórico da logística. Então, apesar dela ser recente, tá? Tem uma gigantesca empresa de logística por trás dela. Tá? Sede São Paulo, consumo, setor, no caso, consumo cíclico, aluguel e venda de carros. Tá certo? Segunda maior companhia de locação de veículos, cresceu muito rápido no Brasil em tamanho de frota e receita. Tá certo? Novo mercado, 100% tag-along, 44,6%, ou seja, só ordinária, e tem uma governança exemplar, tá? E um belo free float. JSL é o sócio majoritário, como eu comentei. E aqui não é uma empresa que tem alto endividamento. Então ela até está melhorando aqui em 2019, ainda tem o quarto TRI para ser lançado, mas isso é legal, tá certo? Manteve a sua margem, tá? De 2018 para 2019, vamos ver como que vai ser o último TRI, o quarto TRI, tem uma lucratividade bem bacana, cresce no seu lucro líquido, diminui a sua alavancagem, diminui a sua dívida, né? Sua capacidade, melhor, aumenta a sua capacidade de pagar suas dívidas, por exemplo. É tudo que o mercado gosta, a gente vê a ação decolando, tá certo? Muito legal, assim como todo o setor, como o Brasil é muito dependente de rodovia ou da locomoção rodoviária, né? Esse é um setor considerado por muitos investidores, né, até empresas financeiras e tal, pessoas profissionais do mercado financeiro, um setor perene, o que no mundo talvez não seja tão perene, tá? Aqui no Brasil pelo menos a gente vê as precificações das empresas sendo salgadas, né? Eu vou trazer um comparativo para vocês entre ela, Locamerica e Localiza. E o Brasil, até de certa forma, foi pioneiro, né? Essas empresas foram pioneiras aí na disputa, não, né? Mas em abraçar o uberismo, né? Em abraçar os aplicativos de carona, sendo pioneiros aí nessa junção, nessa sinergia entre os aplicativos e locação de carro. Tá certo? Então, bem bacana essa parte, tá? Empresas dinâmicas. Quem é a Movida? Então, como eu comentei, ela é um braço do grupo JSL, tá certo? Tem como atividade ou ramos de atividade aí o segmento de locação de veículos, esse REC, tá? E segmento de gestão e terceirização de frotas, GTF, bem como aqui venda de seminovos, tá certo? Capilaridade da empresa é nacional. Então, aqui nós temos bolinhas brancas sendo aluguel de carro e bolinhas amarelas, vendas de seminovos. E aí, se você clicar no Brasil inteiro, você vai conseguir ter ali a quantidade de unidades. Tá certo? No Acre tem. Bom. Então, ela tem uma capilaridade nacional, o que traz certo conforto, eu acho, para o investidor, já que ela sabe ou está localizada em todo o território nacional. Tá certo? Todo o território mesmo. Isso é interessante, talvez seja um ponto positivo para você, Júlio, né, na sua análise. A JSL tem 55% do capital dela, tá? Depois é free float. Valor de mercado de 4,5 bi. Tá? Se você quiser trocar ideia com o pessoal do RI, fale com o Edmar.
ri@movida.com.br. Tá? Aqui eu trago a fundamentos. Primeiro comentar sobre ela, né? O seu dividend yield interessante de 1,7 se comparado com outras do segmento é o maior, tá? Apesar de não ser um dividend yield fabuloso, é o maior entre elas, certo? ROIC e ROI qualitativos bacanas, o ROIC com 2 dígitos, ROI lutando para chegar lá, tá? E a sua margem líquida ali entre 6, 5,5, 6, 5,5, tá? Se mantendo. Como os indicadores fundamentalistas de preço estão salgados, eu vou trazer uma comparação para vocês. Mas antes, só dizer que ela é lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano. Vamos ao comparativo agora. E aqui está ele, então eu trago para vocês, né, a Movida deste lado, depois Localiza e depois Locamérica. E vocês podem perceber que o PL da Movida, se comparado, eu considero que o PL tem que ser comparado, se você for utilizar o PL em comparação com empresas do mesmo setor, tá certo? Subsetor e tal. Cada vez, quanto mais nichado, melhor. Tá? E o PL da Movida é o menor, se comparado com a Locamérica e com a Localiza. Mesmo vale para o preço-valor patrimonial, é o menor se comparado com Localiza e Locamérica. Tá? Então isso eu gostaria de trazer para vocês, só como curiosidade e também como pente fino, se você quer participar do setor. Eu acho que o setor ou subsetor é o primeiro passo, aí depois você vai navegando aí entre alguns dados fundamentalistas, alguns indicadores, tá certo? Resultados financeiros e, se você for fã de análise técnica, também. Tá certo? Histórico recente, né, de lucratividade, então uma empresa que mantém certa consistência, tá certo? Bem bacana, que diminui o seu custo aqui de 2017 para 2018. Vamos ver a finalização aqui, né, de 2019, mas eu trago para vocês o aumento de receita em 2019. Então vejam aqui, 2019 começa neste carinha, que é menor do que o último, que o quarto TRI, mas começa a ter crescimento a partir do terceiro TRI. Então em 2019, crescendo o seu lucro líquido, tá certo? Mantendo aqui seus dividendos até com uma certa evolução na distribuição. Então, bem bacana. Empresas que você pode comparar no setor são elas Localiza, Unidas, que é a Locamérica, e essa Maestro Frotas. Tá? Essa eu nem conhecia. Se alguém conhece, deixe nos comentários. Beleza? Análise técnica para você, Julião. Então, basicamente é uma ação que está voando. Tá? Eu vou destacar para você aqui um primeiro hack, uma primeira dica, né? Que é o volume. Né? Então, dentro de toda essa negociação desde 2014, né? Ela teve o principal mês de volume aqui, ó, pum, certo? Isso foi em agosto de 2019, tá certo? Agosto de 2019, segundo semestre do ano passado, ela teve um grande volume de negociação, uma lateralização consistente aqui, que durou 1, 2, 3, 4 meses. Tá? No quinto ela conseguiu sair fora. Então todo esse movimento aqui, eu plotei para cima, tá? A partir desse fundo, desse maior volume. Tá? E 21,8 é alvo, foi alvo, né? Porque ela já invadiu 21,8. Então se você me perguntar, poxa, está salgado ou não? Tecnicamente, né, eu aguardo uma retração, eu aguardo o quê? Uma realização deste movimento aqui, ó. Pum, tá? Tudo o que aconteceu anteriormente é válido, mas para o curto, médio prazo, não, porque ela saiu de um preço, de um valor nominal muito baixo aqui, ó. Tá? E aí deu uma primeira esticada, tá? Então toda essa esticada para mim aqui pode ser considerado também alvo para o longo prazo. Então, ó, pum, 26,48. Tá certo? Aqui eu coloquei 2 vezes. 26,48. Tá certo? É muito mais difícil dela ir numa tacada só para esse movimento. Mas o grande ombro, cabeça a ombro dela, tá? Esteve no curtíssimo prazo aqui. Ela fez essa caudinha e plum, subiu. Fez uma venda, plum, subiu. Tá certo? No longo prazo, eu simplesmente peguei toda essa alta e aonde teve lateralização pela primeira vez, porque desde então foram aqui 1 mês e aqui 1 mês e meio, nem isso. Tá certo? Então interessante, 21,8
8, para mim, é mais curto prazo, é mais realista. O 26,48 é alvo, desde que a cotação não invada esse fundo. Tá? Então, o risco está em 13,61, na minha opinião, que a Zeda perde a tendência de alta atual, 13,61. Tá certo? Então, para trazer mais para o presente, a partir dessa intensa negociação é que eu vou basear o resto das análises. E aí, eu fazendo os meus estudos aqui, eu tenho 15,38 e 14,74 como pontos fortes de suporte. E o principal pullback se deu a partir dessa grande cauda que fez, tá? E essa queda. Pum. Tá certo? Então, tanto essa principal queda, eu aguardo, tá certo? Cerca de, em números, certo? 22,5% de desvalorização e R$ 3,95, R$ 3,95, R$ 4,00 ali, R$ 3,50, R$ 4,00 de queda, tá? Confesso que aqui se repetiu mais, foi essa menorzinha aqui, ó. Pum. Bom. Fizemos aqui, depois fizemos aqui, depois fizemos aqui de novo. Só que essa fica muito curtinha, mas também é uma retração, um fluxo vendedor. Começamos com um fluxo vendedor de 1,23 aqui, depois passamos para 2,11 e tivemos o total aqui com 3,95. No intermediário, se a gente for lá para o semanal, gráfico mais de curto prazo, a gente vai conseguir perceber que sim, essa de 3,95, na verdade, teve um zigue-zague aqui. Certo? E esse zigue-zague é justamente de R$ 2,11. Tá? Não digo exatamente, mas aqui ó, tivemos 3,08 aqui, o que dá uma assustadinha, e depois tivemos 3,23 e aí, pum, 2,11. Então, 2,11 se repetiu, que aconteceu aqui em março de 2019. Esse eu apago, que faz muito tempo, e é muito baixinho pelo valor nominal. Então, 2,11 foi transportado aqui também de março de 2019 para setembro de 2019. Tá? Então, o que eu trago para você? Acompanhar a tendência, já que a tendência é de alta. O dever de casa é um pouco chato, mas ele existe. Né? Seria ficar caçando, tá? Esses fluxos aqui. Ó. AB igual a CD, fundo. Bom, 18,54. Então, o R$ 3,23, R$ 3,08, tá? São bons marcadores para se começar a medir volatilidade de realização de lucro, já que a tendência é de alta. Bom. Então, eu ganho, né, apagando aqui, eu ganho o quê? Uma região fortíssima de suporte que a gente necessita de um trabalho ativo, né? Porque conforme ela for aumentando o seu valor, a gente tem que plotar para cima esses valores, essas retrações aqui. Mas forma aqui uma região que, se tocada em um futuro, certo? Somente se, tende a ser uma região de fim de realização de lucro e recomeço do quê? De tendência. Pum. Certo? Então ela anda aqui R$ 5,49, anda aqui R$ 7,47, nesse exato momento, R$ 8,00. Tá? Então me parece saudável ela dar uma deslizada, só que eu não sei se ela vai dar. A gente nunca sabe. Se soubesse, né, todos ficariam ricos no mercado financeiro. A ideia é colocar a regra do C. Olha, se ela variar 3,08 a R$ 4,00 ou 2,11 a R$ 4,00, você tenta encaixar ali quais das expectativas de venda vai mais com a sua crença, vai mais com como você se sente confortável. Entra também intuição. Tá? Análise gráfica não é intuição necessariamente, tá? É muito mais comportamento para intuição. Então 90%, 95% comportamento de preços, ou seja, o que aconteceu no passado tende a se repetir no futuro, e intuição também para você apertar o gatilho porque acha que isso, acha que aquilo. Entra um pouco de opinião. Tá? Tudo que eu falei antes é análise fundamentalista, é você conhecer a empresa, e aqui é comportamento. O comportamento atual é azul forte, alta forte. Temos os suportes para
Caso ela não só varie 2,11, 3,8 ou 4 reais, mas faça um miguezinho aqui, tá? E volte a variar de novo 4 reais e volte a variar de novo 3 e pouco. Tá? Então a gente tem essa noção de que pode acontecer uma realização de lucro 1 ou 2, 3 vezes. O ideal, para finalizar o vídeo, é que eu não considero, minha opinião, sempre, né, não considero uma recomendação, não considero que ela vá conseguir vencer tanto os 14,74 e 15,38. O que para você, que tem ela na carteira, por exemplo, já é um número matemático para você ter noção, opa, será que se o seu médio estiver acima dessa faixa de preço, você corre o risco em uma eventual retração um pouco mais forte de perder sua rentabilidade. Ah, meu médio está abaixo, você não vai estar perdendo rentabilidade, deixando você deficitário, mas vai perder rentabilidade. Então, aí você vai traçando em casa, tá, o seu plano. Pô, arde o meu bolso se voltar a 15,38 a 14,74? Não arde? Veja aí. Cada um tem a sua expectativa. A ideia é que ela, ao passar o 21,8, está cara no curto prazo, mas tem alvo até o 26,48 e justamente esse 21,8 é para mim o cara a ser plotado na próxima retração de 3 e pouco, 2,11, 4 reais. É esse cara que eu vou estar acompanhando aqui se ela variar. Tá? Nesse momento, se a gente levar lá para o diário, para finalizar realmente o vídeo aqui, a gente vê que teve uma queda. Teve uma quedinha aqui, ó. Tá certo? Então, se você está super empolgado, acha que ela vai mandar bala já, tem que pegar esse cidadão, trazer para cá, para essa queda. 27,66. Tá certo? 27,66. Um destaque para você é que ela sobe sem volume. Então aqui ela fez um padrão de alta forte com grande volume nessa região aqui. Tá? Percebam aqui o volumão. Tá? E ela sobe com ignição de volume. Aqui teve um volumão. Pum. Suporte e subiu. A partir desse ponto aqui, ela não mais teve um destaque no volume. Tá? Então está ali em tendência e tudo mais. Quando e se ela começar a descer, tá? O que é importante? Minha opinião. Os valores que a gente estudou, 2,11, 3 e pouco, 4 reais. E, de repente, em alguma faixa que, depois de ter e somente ser variar esses pontos de preço, de repente fazer assim, ó, tem um volumão. Esse volumão, você marca ele, dá aquela engraxada nele no gráfico, e aí percebe que, olha, preço abaixo dele, não quero. Preço tocando de cima para baixo, certo? Junta isso com os outros volumes, Aí temos uma estratégia. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.